Cumprimento a amada igreja, que Pai Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus hoje? Amém, glória a Deus. Pastor Douglas me deu o privilégio de trazer a palavra hoje, aquilo que me agradou muito, desde já agradeço por isso aos pastores dessa igreja. Quero também, não posso deixar de agradecer, e ainda tocando naquela bênção que foi o dia do batismo, quero agradecer aos pastores, muito obrigado pelo privilégio que eu tive de poder batizar juntamente convosco a minha primogênita. Foi muito importante para a minha família, muito obrigado. Irmãos, antes de começar a tocar aqui na palavra que escolhi e na pregação de hoje, eu quero trazer aqui só contar só um pequeno testemunho. Já aconteceu há uns tempos atrás, num dia em que eu até nem vi na igreja. Eu não vi na igreja porque estava a trabalhar. Nós fazemos lá rodízio lá na barbearia ao domingo, e eu fiquei, era a minha vez de trabalhar e eu não vim. Mas como até foi um domingo que não tínhamos muitos clientes, e eu sempre que aproveito, e eu estava a ouvir o culto online. E bem no final do culto, o pastor Wilson disse aqui em cima, nesse púlpito, que estava a repreender alguém de livramento de morte. Eu lembro até hoje. E eu disse, nossa, seja repreendido, né? Todo o mal que for na direção de alguém, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Mal sabia eu, quando eu cheguei em casa, que a palavra era para mim. Eu cheguei em casa e depois até liguei logo para o pastor Wilson a contar-lhe, e a Kenny estava em casa, já tinha chegado. E o que é que aconteceu? Quando cheguei em casa, foi quase mesmo pouco depois da Kenny, antes de chegar do culto, ou depois, e fui estender a roupa. Ela tinha posto, o problema acho que foi esse, foi que tinha de estender a roupa, não é? Mas o que é que aconteceu? Eu fui estender a roupa, e estava a estender a roupa, muito bem, e uma das minhas cordas está assim um pouquinho mais alta. Eu estava a estender a roupa, e de repente, do nada, ouvi um estrondo muito grande, que eu nem percebi o que era, assim bem do meu lado, e a roupa caiu toda em cima de mim, com o varal, com tudo. E tipo, poxa, o que é que foi isto? A roupa caiu em cima de mim, mas eu não estava a perceber ainda. Quando eu tiro a roupa e olho bem assim para o chão aqui, do meu lado, tinha uma pedra, um pedaço da parede de cimento, que era do tamanho assim desta mesa. Parte dela já estava desfeita e aquela parte estava inteira. Eu arrepiei do pé à cabeça e eu pensei, meu Deus, lembrei na hora daquilo que o pastor Wilson disse aqui, você foi usado tremendamente por Deus. E por isso é que eu gosto de trazer esse testemunho, irmão. Uma coisa que eu vou-vos falar, nós somos o testemunho, nós somos o próprio testemunho, tudo o que a gente faça. Como eu costumo dizer aqui dentro, enquanto estamos na igreja, nós somos uns crentes perfeitos. Lá fora é o nosso testemunho, é aquilo que nós passamos para as pessoas, é aquilo que nós passamos para aqueles que andam no mundo. E sempre que vocês tiverem um testemunho para dar, falem com os pastores e venham cá dar o testemunho, porque é importante, porque sempre pode edificar alguém que esteja aqui fora, alguém que nos veja pela internet, ou até alguém que conte lá fora, olha, tive um irmão na igreja que teve este livramento assim, enquanto estendia roupa. Não estendas mais roupa. Estou brincando, irmãos. Estende roupa assim, ajuda a sua esposa, cozinha também, faz uma faxina de vez em quando também. É, né, amor? Está certo, né? Marcar pontos, tem que marcar pontos. Irmãos, a palavra que eu trago aqui hoje é sobre escolhas. E nós nem imaginamos a quantidade de vezes durante um dia que a gente tem que escolher alguma coisa. A partir do momento que nós abrimos os olhos, e isso não é uma escolha, isso é Deus que nos dá todos os dias, depois só depende de ti tomares as escolhas certas e levares o teu dia para a glória de Jesus. Só depende de ti e de mim, de mais ninguém. Mas o abrir do olho é de Deus. Ele é que nos dá todo dia.
todos dias essa bênção. A gente dorme, quando levanta e acorda, está lá. Aquele Espírito de Deus que nos dá. A primeira coisa que eu faço quando levanto e ponho os pés no chão é: obrigado, meu Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, e perdoa-me pelos meus pecados e para aqueles que eu vou cometer hoje, derivado de muitos deles, às más escolhas que eu faço. E elas estão em todo lado, em todo lado. Vou ou não vou ao supermercado, apanho ou não apanho o autocarro. 5 minutos antes eu apanhei o autocarro, consegui a entrevista de emprego e consegui o emprego da minha vida. 5 minutos depois eu não apanhei o autocarro, faltei à entrevista e afinal, olha, foi livramento. Não era para mim aquele emprego, mas se calhar até era. E é isto diariamente, manhã, à tarde e à noite. E se nós formos fazer a contabilidade à semana, ao mês e ao ano, então nós vamos para milhares de escolhas. Milhares. Mas uma coisa que ou seja, que essas próprias escolhas nunca estão afastadas e estão sempre em conjunto e há pessoas às vezes que e atenção, eu falo-vos isto, por tudo aquilo que eu li e com a minha opinião pessoal. Atenção, João. Uma coisa é o livre-arbítrio. E essa foi Deus que nos deu. A capacidade de nós escolhermos entre o bem e o mal. De seguir ou não seguir Deus. E depois é a livre escolha, que é a capacidade de nós escolhermos entre vou ao supermercado ou não vou ao supermercado. São coisas diferentes. E para isso, eu chego à conclusão que então nós todos somos a soma das nossas escolhas. Mas há uma coisa que a gente não se pode esquecer. Eu posso ser a soma das minhas escolhas ao final de uma hora, ao final de um dia, ao final de uma semana, ao final de um mês. Mas eu não posso deixar que a soma dessas escolhas me definam quem eu sou. Porque tudo o que eu escolhi coisas bem e escolhi coisas mal. E as que eu escolhi mal, há muitas delas que me levam ao pecado. E eu não posso, de forma alguma, deixar que o pecado me defina a pessoa que eu sou. Porque quando eu me iro, eu sou outra pessoa. Por isso é que a palavra diz: ireis, mas não pequeis. Amém, irmãos? Então, para falar aqui um bocadinho sobre esta parte aqui das escolhas, eu escolhi aqui uma palavra que se encontra em 1 Samuel. E eu vou ler aqui do 1 ao 7. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu enviarei a Jessé, o Belimita, pois providenciei um rei para mim dentro de seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos de vilarejos temeram que a sua chegada e dissessem: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Irmãos, a palavra é clara. Deus já tinha escolhido o seu próprio ungido. Saul tinha sido escolhido por Deus também. Porém, e devido às suas escolhas, Deus decidiu dizer: não, basta. Este não vai reinar mais, porque agora eu vou escolher o próximo rei. Eu vou escolher o próximo ungido. E é disto aqui que eu venho falar, irmãos.
explicar por derivadas certas escolhas de Saul e outras de Davi, o que é que um foi e o que é que o outro foi. Eu não posso falar de Davi sem falar de Saul, e não posso falar de Saul sem falar de Davi. Porque foram dois reis tremendos, mas um teve uma postura e outro teve outra, completamente diferente. E ambos tiveram escolhas acertadas, como é óbvio. No início, Saul foi um rei também próspero e fez muita coisa correta e dentro do reino e tudo mais. Só que o que é que aconteceu? Ao longo do tempo, Saul se envaideceu. Saul era um homem com 1,90 m, estilo guerreiro. Ele ia nas batalhas, ele ia na frente das batalhas, não tinha medo de ninguém. Só que começou a envaidecer-se com isso e com algumas coisas que iam acontecer. E então, ao longo dessa jornada que ele teve, ele fez algumas escolhas erradas. Eu vou nomear aqui 3 escolhas que ele fez. Uma delas, uma escolha errada, que foi, eles iam sacrificar e estavam à espera do profeta, de Samuel, para fazer o sacrifício a Deus. E o povo já estava a chegar a hora, e Samuel não tinha chegado, e o povo estava ali, bora e tal. E o que é que Saul faz? O próprio Saul vai e sacrifica. E Samuel, quando chega, diz assim: escutou és tu, o que é que tu fizeste? O que é que tu foste fazer? E em vez de Saul admitir que realmente fiquei um pouco ansioso e filo, porque na verdade ele queria fazê-lo, culpou o povo. Não, foram eles, meu profeta, foram eles que me fizeram errar e foram eles que me quase que obrigaram a fazer o sacrifício. Depois teve outra, quando teve para se dirigir a determinado povo, e a ordem era para acabar com tudo, matar toda a gente e matar inclusive todo o gado, todas as ovelhas, todo o despojo, tudo, não ficar nada. Essa era a ordem de Deus. Então Saul chega, vai e só faz parte da ordem de Deus. Isto porquê? Porque ele olhou para aquele gado todo e pensou: eu não vou desperdiçar isto, eu vou levar para o reino. Mas não foi essa a ordem de Deus. Não foi essa a indicação que ele tinha. E quando levou, foi novamente questionado. E a desculpa dele foi: não, mas isto tudo que eu trouxe é para oferecer em sacrifício a Deus. Mas Deus, esse foi muito claro: eu não pedi sacrifício, eu pedi obediência. E é isto muitas das vezes, irmãos, que nós temos que fazer. Na altura das nossas escolhas, se eu não sei, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu lido mal com a pressão. Aqui a Kênia que não me deixa mentir. Ela até começa sempre a brincar comigo, porque eu começo a ficar com a boca seca quando estou na pressão, tenho que escolher alguma coisa, vou, não vou, faço, não faço. E ela e a Isabela faltam-se gozar comigo: pai, mãe, ó, acho que eu faço este tique, não tinha dado por isso, mas parece que sim. E então, eu lido mal com esse tipo de situações. Na pressão, eu acho que foi um reflexo de ter decidido tantos anos, quando estive nos bombeiros, na base da pressão, que hoje em dia não consigo lidar muito bem com isso. Era papá, não tinha tempo a pensar em nada. E até tínhamos um lema que era: pior que decidir mal era não decidir, porque quem está lá precisa de ajuda, né? E a terceira escolha, que foram das principais que eu enumerei, que ele teve várias, além de ter perseguido, Saul perseguiu Davi vezes sem conta, arquitetou artimanhas para o matar, algumas vezes também. Muitas das vezes foi o próprio filho que avisou Davi, e que tinha uma relação muito próxima com ele, das coisas que o pai queria lhe fazer. A terceira foi que Deus, naquela altura, já não falava com Saul, já não lhe dizia nada. E ele, como já não conseguia ouvir a voz de Deus, ele decidiu consultar uma feiticeira. Decidiu consultar uma feiticeira para que ela lhe dissesse algumas coisas que ele queria saber.
E a resposta que ele obteve foi que brevemente morrerás. E morreu, numa batalha logo de seguida. E estas foram algumas das escolhas de Saul no final, já enquanto ele estava decadente. O espírito já não andava com ele nesta altura. Porque Deus, ao mesmo tempo, já tinha preparado Samuel para ir ungir a casa de Jessé, Davi. Tanto quando Samuel chega e vê um filho, e vê 2, e vê 3, e vê 4, e vê 5, e vê 6, e disse para Jessé: mas tu não tens mais nenhum filho? É porque não é nenhum destes. Tenho um que está no campo a pastar as ovelhas. E era esse o ungido de Deus. Aquilo que alguns pensavam que podiam, ou os pais dele, a família dele pensavam que era o improvável, mas não era. Ele realmente tinha sido escolhido por Deus, Davi. Então Davi, na sua caminhada, e a palavra diz que Davi não era muito alto, mas tinha um rosto gentil, mas era de duras palavras. Acho que Davi era tipo meio portuguesado, não era? Era pá, ele não deixava para amanhã o que podia dizer hoje. Tanto quando ele chega, na altura que Golias está a defrontar, já há 40 dias, está a defrontar toda a gente e ali a provocar e a pôr em causa o povo e a pôr em causa o próprio Deus, Davi assim que chega diz: então, mas quem é este que está aqui a afrontar o meu Deus? Então ninguém faz nada. Até que o irmão diz: fica calado, Davi. Mas quem é que és tu para estar a falar? Porque eles eram todos militares, não é? Eram todos soldados e nenhum deles se atrevia a ir defrontar Golias. Mas Davi foi. Outra das glórias de Davi foi que eu acho que é realmente... É preciso ser muito sábio, é preciso ser muito servo para ter alguém como Saul a tentar matá-lo mais do que uma vez. Ele até foi questionado por isso, pelos seus próprios soldados, e que diziam: Davi, se tu tiveste a oportunidade de matar Saul, porquê que não fazes? E só lhe cortaste a orla do manto. E ele disse: nunca, jamais eu posso tocar no ungido de Deus. Jamais. Porque o temor de Davi a Deus, o amor que Davi tinha a Deus, era de uma grandeza fora de série. De uma grandeza fora de série. Não, há poucas... Eu gosto muito da história de Davi, por isso é que sou suspeito de estar a falar, porque eu acho que Davi era um verdadeiro adorador. Nós vemos pelos salmos, tem coisa mais bonita que os salmos de Davi. É qualquer coisa de fantástico, de fenomenal. Só que a determinada altura Davi foi crescendo, foi reinando. Saul já tinha morrido. E Davi, começaram as escolhas erradas de Davi. Eu também enumerei algumas que eu considero as mais importantes, uma ou duas, e que foram muito graves. Uma delas foi que o rei Davi, a determinada altura, deixa de ir para as batalhas. E antigamente os reis, eles iam para as batalhas. Eles iam na frente de todos os soldados. Que era uma prova de virilidade que eles tinham, uma prova de mostrar que o rei está com o povo e com os soldados para irem guerrear. Só que o Davi deixou de ir. E há um dia que Davi não vai para uma dessas batalhas e no palácio, onde ia dar uma volta, e vê uma jovem que estava nua a tomar banho. O pecado de Davi não foi ter visto a jovem uma vez. Isso ele não teve culpa. Ele ia a passar e viu a jovem. Não é? Nós vamos a passar e a mulher pode ver se o homem é bonito, porque passou. Ou se a mulher era bonita, porque passou. Como diz Billy Graham, primeira vez toda a gente olha, a segunda é que é o pecado. E foi isso que Davi fez. Olhou a segunda. Olhou tanto e aquilo despertou-lhe um interesse tão grande que ele mandou alguém ir saber quem ela era para trazer junto dele. E a pessoa avisou-o.
rei Davi, ela é esposa do teu servo Urias. E mesmo assim, ele na altura segue com aquela decisão que ele tomou, decidiu chamá-la na mesma. E tiveram uma relação e ela concebeu, ela engravidou de Davi. E Urias estava lá, nas batalhas. E se essa decisão foi errada, a pior foi logo de seguida. Foi quando Davi tenta, de alguma forma, com que Urias morresse nessas batalhas. E foi de tal forma o que ele fez que Urias acabou por morrer. Davi acabou indiretamente de matar Urias. Então, o profeta Natã, a certa hora, chega perto de Davi e diz assim: Davi, tenho uma coisa que me está a incomodar imenso. E ele disse: fala, Natã, o que é que eu te posso ajudar? E ele diz: sabes, há aqui um pobre na cidade que tem uma ovelha. E ele gosta tanto dessa ovelha que ele até dorme com ela. E tem o senhor que é rico, o senhor dele é rico, e tem muitas ovelhas, muitas. E para receber uma visita, ele decidiu sacrificar a ovelha do pobre e não nenhuma das dele. E o rei Davi, ele era papá, ele era... O quê? Não. Diz-me quem é esse homem, diz-me quem é esse homem, vamos fazer justiça. Vai morrer. E Natã disse: esse homem és tu, Davi. Porque Urias só tinha uma esposa e tu tinhas muitas, Davi. Esse homem és tu. E agora vem a diferença. Davi não atribuiu a culpa a ninguém. Ele se prostrou, chorou e pediu perdão a Deus. E essa era a grande diferença entre Davi e Saul. Saul dava as desculpas. Não vou porque foi aquele. Não fui eu. Afinal, eu sou o rei. E Davi não. Davi fez exatamente o contrário. Há muita gente que... Eu ouço falar, e quando falamos de Davi, há pessoas que dizem, depois de tudo aquilo que Davi fez, há muita gente às vezes que não consegue entender, ou não consegue compreender, ou não consegue chegar ao significado de que Davi tinha um coração, né, segundo o coração de Deus. Porque Davi era a pessoa que ele falhava, ele errava, mas ele prostrava-se e pedia perdão. O amor incondicional a Deus nunca foi posto à prova. Esse esteve sempre lá. Davi falhou com o povo, Davi falhou com os servos, falhou inclusive com os filhos. Mas o amor a Deus, esse esteve sempre lá. E ele nunca falhou. Ele prostrava-se, ele pedia perdão, e isso é que era a grande diferença. Essa é que era a grande diferença entre Davi e Saul. E há pessoas que dizem, poxa, mas como é que é possível, não é? Davi, depois de ter feito, e principalmente aquela que foi tão grave, como é que Deus ainda o ajudava? Ou como é que Deus ainda... Mas quem é que disse que a vida de Davi foi fácil? Na altura que Natã fala com ele sobre a história que eu vos contei aqui das ovelhas, que está na Bíblia, ele disse que o filho do ventre de Jessé, obrigado, aquela concepção ia morrer. E assim foi. Quando as crianças nasceu, morreu. Mas Deus foi tão bom e tão grande que deu mais filhos a Davi. Mas o profeta também disse: a espada não se vai apartar da tua casa, nem da tua família. E não se apartou. O filho de Davi, estuprou a filha, a irmã. E Davi, o que é que fez? Deixou-o ir embora.
disse, vai-te embora. Mas não fez justiça, e ele devia ter feito justiça, ele era o rei. Aquilo era um crime abominável aos olhos de Deus e aos olhos da lei daquela altura. Era abominável. Ao ponto que a irmã disse para o irmão, por que me fazes isso? Se me tivesses pedido a nosso pai, ele tinha-te dado a ti. Na altura ainda era normal haver estas relações entre irmãos. Só que, além disso, o outro filho deles fica com ódio do irmão, da Amion, e do próprio Davi. E então arranja também uma artimanha e mata o irmão. E como se não bastasse, esse filho, mais tarde, também provocado pelo povo e provocado pelo pai de Jetseba, tenta tomar a própria coroa do pai. Davi fica tão triste, tão triste, tão triste, que sai do reino a chorar por aquilo que tinha-lhe acontecido. Foi Deus que castigou? Eu não vejo isso dessa forma. Mas os processos têm que ser passados. As escolhas que eu faço, por isso é que eu estava a dizer, nós somos a soma das nossas escolhas, mas nós não podemos definir ou deixar que essas escolhas nos definam. Nós temos que tentar perceber e nós temos que, no final do dia, dizer assim, onde é que eu falhei? Onde? Eu vou-vos dar um exemplo, irmãos. Eu, por causa de um erro que eu tive no passado, e é uma mágoa que eu trago bem grande no meu coração, bem grande, porque sei que era um sonho da minha esposa, era uma coisa que é uma mágoa bem grande. Por causa de uma má escolha que eu tive, eu durante muito tempo, queria tentar comprar uma casa e não consegui. E já não consigo mais. Durante a minha idade, os bancos já não me emprestam mais dinheiro. E é isto. Se isso que me define, não. Eu vou continuar a ser o mesmo servo de Deus. Eu vou continuar a acreditar na mesma em Deus, com a mesma fé, com a mesma força. Porque isto não teve nada a ver com Deus. Foi uma má escolha minha lá atrás, quando eu andava no mundo. E é isso que nós às vezes temos que pensar, eu vou deixar a escolha me influenciar, definir quem eu sou? Eu vou deixar que o mundo defina quem eu sou? Quando eu tenho uma igreja maravilhosa, quando eu tenho uns pastores 10 estrelas, quando eu tenho uma mulher maravilhosa, quando eu tenho uma família espetacular, quando eu tenho amigos que eu sei que posso contar, quando eu tenho Deus do meu lado, Jesus do meu lado, o Espírito Santo a toda a hora na minha presença, jamais. Isso não me define. O erro do passado não me define. Portanto, irmãos, nós temos que pedir perdão a quem nós devemos perdão. Temos que nos perdoar também a nós próprios, que isso é o mais importante ainda. Primeiro a gente tem que se perdoar a nós e depois perdoar aos outros. E seguir a vida. E todos os dias, uma coisa vos vou garantir, vão haver escolhas. Essas nunca vão parar. As escolhas estão sempre lá, a bater à tua porta, e tu vais ter, a bem ou mal, que fazer essas escolhas. É isso. Eu sou aquelas pessoas que, se agora o Douglas, ou o pastor, chegasse ao pé de mim e dissesse, fica bilionário. Eu acho que ia falar até em línguas. Ficava contente. Eu não sou nada invejoso. Pastor, nada. Eu quero ver toda a gente bem. Eu já disse 30 vezes à Kenny, se um dia ficar milionário, eu vou arranjar aquele terreno com vista para o mar e é um igrejão só para nós. Porque é isso realmente que eu sinto no meu coração. E essa essência
essas essências que nós temos, as boas, não, porque eu também tenho a ruim, né? Sou teimoso, demais, né, amor? Sou teimoso. Mas são essas pequenas coisas, nós temos que nos agarrar às boas. Àquilo que tu conheces em ti próprio, no teu coração. Não, eu sou bom nisto. Eu tenho compaixão. Então agarra-te à compaixão. Eu sei que eu amo demais o irmão Klinsmann. Então agarra-te a isso. Puxa-o. Pergunta se ele precisa de ajuda. Porque a gente às vezes ama o irmão, mas ele não pergunta. Se calhar vai levar a mal. Não, escolhe bem. Escolhe bem, vai lá, pergunta. Olha, precisas de alguma coisa? Está tudo bem. Eu às vezes ligo para os meus amigos só para isso. Às vezes estou um ano sem ligar para eles. Mas quando eu ligo às vezes, querias alguma coisa, Johnny? Não, só para saber se está tudo bem. Precisas de alguma coisa? Não, está tudo bem. Ótimo, amém. E é isso. Portanto, as escolhas que nós fazemos de errado vão fazer uma coisa que é, vão abrir brecha para a legalidade e vão abrir brecha para a legalidade do pecado. Portanto, para que essas escolhas não me definam uma boa parte da minha vida, e essa boa parte eu vou andar amargurado, vou andar arrependido, vou andar triste, vou andar muitas das vezes afastado dos caminhos de Deus, antes de tomares a escolha, porque a gente às vezes quando estamos mais em baixo, o que é que a gente... não vou na igreja. É logo das primeiras coisas. Uma vez o pastor disse uma coisa muito engraçada que eu nunca mais me esqueci daqui. Uma vez o pastor estava aqui a pregar e disse assim, e eu por acaso, um culto tínhamos sentado lá mais atrás, mas nunca me quisesse ir embora. E o pastor disse, não, quando começa a sentar um pouquinho mais atrás, já mesmo perto da porta, aqueles irmãos estão prestes a ir embora. E eu achei isso curioso, porque é verdade, porque eu já estive nessa posição. Não aqui nesta igreja, mas já estive noutra e isso aconteceu. Pastor, o carapuço serviu aqui, até nas orelhas. Mas lá está. Foi uma escolha que teve que ser feita e escolhi bem, graças a Deus, mas debaixo de muita oração, debaixo de muito joelho, porque eu não queria. Está aqui o Douglas, que acompanhou o processo e não me deixa mentir. Foi uma escolha muito difícil, mas teve que ser feita. Mas eu hoje estou em paz. Eu hoje estou em paz com essa escolha que eu fiz. Mas o que a gente não se pode esquecer é que a escolha, ela pode ser errada. Corrija. Não deixe que ela abra a brecha para abrir legalidade para o pecado. Nunca. Foi uma escolha errada. Discutiu com o marido, discutiu com a mulher, whatever, não tinha razão. Irmão, a gente é crente. Pede perdão. A coisa melhora rápido. Eu vou-vos contar uma história. São muitas histórias. Mas é verdade. Aconteceu-me nos bombeiros. Eu levava um senhor de 80 e qualquer coisa anos. Cabecinha branca, barbinha branca, todo branquinho. E o senhor não ia assim muito mal, ia a conversar com ele. E a Kénia ligou-me. E eu disse-lhe assim, não se importa que eu atenda, é a minha esposa. Aquilo devia ser umas 10 e tal da noite, a Kénia ia dormir. E a gente, sempre quando eu estava nos bombeiros de serviço, ela ligava-me a dar um beijinho e tal, despedir. E então, eu acabei de falar com ela, disse, tchau, então vá, beijinho, dorme bem, amo-te muito. E ele diz assim, era a sua esposa. E eu disse, é. Ele disse, boa. Faz sempre isso. Despede-te sempre da tua mulher e dá-lhe sempre um beijinho antes. E uma coisa que eu te vou dar um conselho é, nunca te deites chateado com a tua esposa ou triste. Nunca te deites com problema para resolver. Porque eu deitei-me e eu acordei, ela não. Gente, eu chorei na hora. O velhinho chorava tanto, que vocês não imaginam. E eu pensei assim, poxa, é tão simples, não é? Olha, tens razão, desculpa.
E do outro lado, o que foi ofendido, porque quem ofende é sempre muito mais fácil pedir desculpa, né? E ficar tudo bem do que do outro lado, é sempre muito mais fácil. Mas nós estando do outro lado de ofendidos, o que é que a gente temos de fazer? Está certo. Eu não sei, não estive com ele o resto do dia. Eu não sei o que é que ele passou durante o dia. Eu não sei como é que foi o dia dele ou o dia dela. Então, se calhar, eu vou dar uma oportunidade e vou dizer, não, está certo. Para quê deitar chateados uns com os outros? Para quê gente ficar magoados com o irmão, ou às vezes irmão de sangue, anos. Eu vou-vos dar um exemplo, e é o meu exemplo, eu gosto sempre de dar os meus exemplos. Eu tinha uma mágoa muito grande com os meus pais, muito grande, ao ponto de eu não conseguir dizer ao meu pai e à minha mãe que gostava deles. Hein? Isto carreguei comigo anos, desde criança. O meu pai por umas razões, a minha mãe por outras. E depois com os dois pelas mesmas razões. E eu sabia que eu tinha razão. Eu sempre fui temente a Deus, desde os meus 7 anos de idade. Como a tia minha me apresentou a igreja evangélica e me deu uma Bíblia. E eu lembro-me de orar e lembro-me de ler a Bíblia vezes sem fim, vezes sem fim, quando havia discussão, quando o meu pai chegava alcoolizado a casa, quando a minha mãe não me dava a atenção que eu e os meus irmãos precisávamos. Eu acabei por ser irmão e pai dos meus 2 irmãos, que eu tenho uma diferença de idade muito grande deles, tenho 18 anos de diferença de um, que faz anos hoje, o mais novo, e o do meio tem 12 anos de diferença dele. Eu troquei as fraldas deles, eu fiz muita coisa, eu passava-lhes a roupa a ferro. Comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar os meus pais, claro, porque os meus pais não tinham também. E parte desse sofrimento era por isso mesmo, é porque eles também não tinham. No fundo, eles também não sabiam. Foi aquilo que eles aprenderam. E só muito depois, há uns anos, não foi, Kénia? Há muito pouco tempo. Nossa, eu falei com a Kénia, nossa, eu chorei muito, chorei demais. E a Kénia mostrou-me, porque ela também tem um processo difícil, e ela disse-me, João, era o que eles sabiam. Eram as escolhas deles. Eles foram obrigados a escolher dessa forma. Eles foram obrigados a decidir dessa forma. Nós não temos que fazer o mesmo. Muito menos com eles. Nós temos que honrar pai e mãe. E foi isso que eu entendi. E naquele dia eu entendi que eu não posso mais carregar esta culpa dentro de mim. Eu tenho que me perdoar primeiro a mim próprio e depois tenho que os perdoar a eles. Porque as escolhas erradas foram deles, mas a maior foi minha. De não relevar e carregar a culpa ou carregar o não perdoar durante este tempo todo. Essa escolha errada foi minha. E no dia que eu decidi colocar isso na presença de Deus, meu Deus, eu fiquei liberto, eu fiquei livre, eu fiquei outra pessoa. Graças a Deus, o meu pai, ainda há pouco tempo, disse que pai, eu estou contente de estás na igreja. E eu fico, tu és uma pessoa melhor. E eu, amém. Porque eu tento todos os dias que as escolhas erradas, todas elas que eu faço todos os dias, está aí a Kénia que não me deixa mentir, distraído, esquecido, portanto, também faço escolhas muito erradas, mas eu não as deixo que elas me definam, jamais, eu não sou Saul, eu sigo Davi, eu sigo Deus, e é isso que nós temos que pôr na nossa vida, irmãos. E sempre tiveste que fazer uma escolha, principalmente se for uma escolha importante, vai para o joelho, ora, põe na presença de Deus, porque esse, irmãos, jamais te vai deixar ou te vai abandonar, ou seja, o que for que tu penses que vai te acontecer de errado, não vai. Põe na presença de Deus, porque Deus é
é tudo o que nós temos. Nós não temos mais nada, irmãos. Absolutamente mais nada. Eu queria só deixar-vos aqui uma frase que eu não sei onde é que eu meti, que eu não li. Não sou como o pastor Douglas, que agora tem aquele tablet, tesouro, aquela coisa. Este aqui apaga, agora desapareceu. Já achei. Quero só deixar aqui esta reflexão que é a seguinte: a diferença entre o fim de Saul e o de Davi não foi o tamanho do erro, mas a direção para onde correram. Saul correu para as desculpas e Davi correu para os pés do rei e do juiz. É só ele que nos vale, mais nada nem ninguém. Amém? Deus vos abençoe a todos e nunca se esqueçam uma coisa: ajudem o próximo, ajudem o irmão. Vocês virem, puxem. A mim puxaram e eu estou grato por isso. Portanto, façam o mesmo. É a lei da semeadura. Não se esqueçam disso nunca. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastorzão.